Bom dia, meu nome é Matheus Colombo e sou orientação do professor Lucas. Eu vou apresentar o trabalho de reavaliação do biomulting com agregação de extratos de CAPS com frutenses como cobertura de solo e agente de controle de pragas em Brasília oleracea. Bom, eu gostaria de começar meu trabalho falando um pouco sobre ciência, né? O que seríamos de nós sem a ciência? Pode dizer que ela é fundamental para gerar tipo, tudo que a gente tem hoje em dia nas nossas vidas, né? Todo o conhecimento que a humanidade gerou ao longo de tantos séculos é por causa da ciência, né? Então, um dos principais objetivos dela é fazer as descobertas, criar novas tecnologias com o intuito de melhorar a vida das pessoas, de melhorar um sistema, algum trabalho, ou então até mesmo aprimorar um produto, um processo. Então, para fazer isso, né, muitas vezes a ciência faz uso do método científico, que é um método sistemático, né, onde normalmente a gente começa lá com um problema, uma pergunta que a gente quer tentar responder ela. Então, através dessa pergunta, a gente vai buscar conhecimentos que já existem, ou então outros instrumentos relevantes para tentar responder isso e chegar onde a gente monta uma hipótese daquilo que pode vir a responder a nossa pergunta. E a partir dessa hipótese, a gente vai ter que testar ela para saber, funciona, não funciona. E nisso, né, nesse processo de tentativa da solução, a gente vai fazer lá, tipo, por exemplo, na química, a gente faz os experimentos, verifica os valores, faz as comparações entre diferentes tratamentos, até que assim a gente chega em resultados, que é uma solução, uma possível solução, né? E a partir desses resultados, a gente vai fazer uma análise para então verificar se aquilo realmente soluciona o meu problema, responde a minha pergunta, ou caso não responda, né? Então, a gente tem que começar todo o processo de novo. E, mais ou menos isso é o método científico. E um ponto que eu gosto, que eu quero destacar aqui no meu trabalho, é na validação do método, né? Muito importante a gente saber se aquilo que a gente fez realmente condiz com uma regra, ou uma tendência de aquilo acontecer mais vezes, não foi um caso específico que aconteceu esporadicamente, né? Então, por isso, né, na validação do método, um conceito bastante importante é o da reprodutibilidade. Então, a reprodutibilidade, como o nome já diz, é aquilo que tu repete, né? Faz várias vezes para ver se aquilo lá se repete, né? Então, a reprodutibilidade, ela traz mais confiança para um trabalho de pesquisa, traz qualidade e robustez, porque tu vai estar mais seguro daquilo que tu obteve, teus resultados, de que foi tipo, por tais condições que tu conseguiu aqueles resultados. Então, isso é bastante importante em um projeto de pesquisa e, assim como o Salvador diz, né, é importante porque isso vai fazer a comunidade científica possa reproduzir as suas experiências e obter os teus resultados. E assim fica aquela coisa de que ele faz o teste, mas aí o outro, o pesquisador, ele também pode fazer, e com isso tudo vai crescendo, para um vai verificando se o outro é certo, se teve algum problema no experimento ou não. E isso gera uma maior clareza daquilo que foi feito e, assim, avançando com a ciência. Bom, então aqui no nosso trabalho, a gente vai trabalhar com um estudo de caso, para aplicar esse conceito de reprodutibilidade e tal, mais aplicado. Então, a gente utilizou um projeto Biomulting. O Biomulting, ele foi um trabalho que eu fiz no meu ensino médio, no qual eu desenvolvi como uma lona biodegradável, produzida à base de casca de laranja, para fazer como uma cobertura do solo no cultivo de couve, né, na agricultura. E nela eu agreguei o estágio de Capsicum frutensis, pimenta malagueta, na tentativa de então repelir os insetos e outras pragas que tinham na cultura da couve. Então, essa aqui seria como uma alternativa aos agrotóxicos, para então, já que eles causam diversos malefícios à saúde humana e também ao meio ambiente. Então, a ideia aqui no nosso trabalho seria reavaliar aqueles dados que a gente obteve naqueles experimentos no trabalho de uma forma mais reprodutível, né? Com ferramentas mais modernas, como no caso aqui que a gente utilizou o RStudio, um programa que faz análise de dados, entre diversas outras coisas. Bom, naquele trabalho, a gente fez a análise da essência da pimenta, para
um dos pontos, né, que a gente avaliou. E um outro ponto bastante importante também, que foi mais prático para ver se o biomulti realmente tinha eficiência como cobertura de solo e no combate das couves, foi o teste de implantação de couves, né, que foi um teste em ao ar livre. Então a gente comparou com diferentes tratamentos para verificar se existia algum que era melhor ou que não tinha diferença. O biomulti me ajudava em algum ponto, né? Então, no teste variou diversas variáveis, como temperatura, umidade do solo, do ar, número de pulgões, outros insetos, crescimento das plantas, degradabilidade do biomulching e número de plantas invasoras. E, bom, né, naquele trabalho, a análise dos dados ocorreu basicamente de uma forma bastante manual, eu diria, que a gente pegava os dados, passava uma folha, um papel, e a partir desse papel, né, essas anotações passavam para o Excel. E, então, no Excel, eu gerava essas tabelas, que vocês podem ver, que com diversos valores, criamos diversas pastas, dividindo cada conjunto de dados, mas os dados eles eram principalmente divididos de uma forma para facilitar a visualização, né? Por exemplo, dividir um canteiro aqui, um tratamento aqui, outro tratamento, mas ficava uma coisa nem sempre bem organizada para gerir os dados. Por exemplo, eu colocava os dados aqui sobre uma coisa, mas aí tu tinha que fazer um cálculo e tu fazia uma outra tabela do lado, e a partir dessa tabela tu gerava um gráfico. Só que isso tem um problema, né? Porque por exemplo, aqui, para fazer esse gráfico aqui, qual foram os dados que eu utilizei? Fica uma coisa que não é muito evidente. Eu tenho que pegar, clicar aqui, verificar se utilizou os intervalos certos das células, quais os valores. Fora que também o Excel ele pode trazer outros problemas, já que ele tem uma ferramenta de autocorreção, e dependendo dos dados que está trabalhando, ele pode acabar alterando os valores e isso pode afetar as conclusões que tu vai chegar no final do teu trabalho. Isso pode gerar grandes impactos depois no teu projeto de pesquisa. Para exemplificar um pouco mais sobre isso, a gente trouxe 2 exemplos aqui já conhecidos da comunidade científica. No qual a gente retirou um artigo da revista Nature, onde os erros da manipulação de dados, eles, num projeto na área de bioinformática, né, eles acabaram, nesse projeto, eles acabaram deletando uma célula e isso acabou alterando todos os valores de correspondência das outras colunas que estavam abaixo disso. Como você sabe, o Excel ele tem a possibilidade de tu deletar uma coluna, um valor e fazer os valores subir, né? Só aquela coluna ou apagar toda a linha, né? Eles acabaram deletando só uma e isso alterou todas as referências. Então, eles acabaram chegando num resultado que era totalmente ao contrário do que eles esperavam. E também, em um outro caso, onde 2 pesquisadores de Harvard, na área de economia, eles fizeram um estudo lá em 2010, analisando 20 países, então, esses 20 países, depois dessa pesquisa, ela foi utilizada para gerar um modelo econômico para reduzir os gastos públicos de outros países, né? Só que teve um problema, né, na pesquisa deles, no qual eles excluíram 5 dos 20 países analisados na modelagem. Então, acabou que faltaram muitos dados ali na análise deles, e isso, consequentemente, alterou as conclusões, o que é o resultado que eles chegaram. Uns anos depois, 2013, né, teve esse artigo aqui, que foi um estudante de doutorado, ele revisou o trabalho dos 2 professores e encontrou, não é bem assim as coisas, faltou alguns países ali, tem algum problema nessa pesquisa. E, em ambos os casos, eles tinham usado o Excel para manipular os dados, né, que eles tiveram lá durante a pesquisa. Então, para tentar mitigar esse problema, né, a gente não quer mais ter isso, aplicando isso no nosso estudo de caso, a gente utilizou o programa RStudio. E o RStudio, ele é uma IDE, por exemplo, o R é uma linguagem de programação e o RStudio é uma IDE que utiliza essa linguagem de programação para fazer diversas funções, entre elas cálculos, uma calculadora, edição de texto também, fazer gráficos e inclusive, a análise de dados, né? Então, no nosso trabalho, a gente usou principalmente o pacote do Tidyverse, onde ele tem diversos pacotes, como o ggplot2, que ajuda a fazer os gráficos bem bonitos.
outros pacotes para fazer o manuseamento, né, a manipulação dos dados, criar os data frames modernos, tables, e, além disso, também utilizamos outros pacotes, como o Nubridate, para fazer a análise, para gerenciar as datas, que elas são um pouco diferentes, não é tão simples. Utilizamos um Plotly, fazer um gráfico em 3 eixos, ficou bem bonito. E nisso a gente trabalhou num arquivo Array Markdown. Que um arquivo Array Markdown é um tipo de arquivo onde a gente mistura partes de código, onde executa uma função com partes de texto, né? Então, a gente utilizou também um pacote chamado Kinit, que então, depois que a gente tirou todo o script do trabalho, a gente exportou ele para PDF. E nesse Array Markdown, a gente aplicou o conceito de programação literal. Que a programação literal é, por exemplo, tu tem lá o código, e junto com aquele código tu põe um texto para explicar o que foi feito e como foi feito. Então, isso é uma forma bastante eficiente de tu mostrar para pessoas que não têm tanto conhecimento sobre a área de informática como é que tu fez tal coisa, como é que tu fez tal função lá no programa e como que funciona. E também em quais partes do teu projeto tu utilizou alguma ferramenta computacional ou não. Então, vocês podem ver aqui, tem uma parte de texto, esse aqui é o texto que está no relatório, que está lá no PDF, e aqui embaixo tem o código, que é caracterizado por esse tracinho, esses pontos aqui, o L, e aqui ele lê os pacotes, faz a criação de uma legenda e tal, esse tipo de coisa. Então, é uma ferramenta bastante interessante para aplicar o conceito de reprodutibilidade depois. Então, nesse trabalho, com metodologia, a gente pegou umas partes já do trabalho anterior, né, foi um pouco da pesquisa bibliográfica, dos experimentos, e aqueles dados que foram armazenados no Excel. E a partir daqueles dados, então, nesse projeto, a gente fez o pré-tratamento dos dados obtidos, importou para o RStudio, criou um repositório Git, que é para fazer o versionamento do teu trabalho. Então, tipo, tu cria várias versões conforme tu vai desenvolvendo e tu vai registrando isso para ter menos chance de perder os dados. É uma ferramenta bastante boa, o uso de repositórios Git. A gente também fez análise dos dados com uso de pacotes, análises estatísticas, criação de gráficos, até que chegamos no projeto Biomulti. Então, sobre os resultados. Bom, um dos principais pontos que a gente abordou foi como cobertura do solo, que então a gente conseguiu reproduzir os resultados. O biomulting, ele deu basicamente os mesmos resultados, quanto à degradação do tempo dele, o biomulting, que cerca de 3 meses, e também a prevenção contra plantas invasoras. Então, o biomulting conseguiu reduzir em 61% o número de plantas invasoras, o mesmo número do outro trabalho. E também, eu acho que ficou mais interessante até que a gente mudou algumas formas de visualização nesse trabalho, mudando alguns gráficos, ficam talvez mais fáceis de entender como funcionou ao longo do tempo. Entretanto, em relação ao controle de pragas, houveram diferenças na análise. Principalmente quando a gente percebeu isso, quando começou a analisar o quesito sobre a massa de cada canteiro. A massa total de canteiro foi quanto produziu de couve total em relação à massa comestível, que é uma folha saudável, sem contaminação, sem infestação de pulgões e outras pragas, né? Então, a gente verificou que, por exemplo, o canteiro com lona amarela, que foi o que mais produziu, ele tinha sido o que teve o menor rendimento, né? Chegou só a 36%. Mas, quando a gente estava analisando os valores de, por exemplo, deficiência de pulgões, ele tinha sido nos canteiros com menor número de pulgões, que apresentou maior eficiência, ou seja, né, 64% na redução. Isso era um grande valor, né, já que o biomulti tinha sido só 24%. Tipo, então, esse tinha uma diferença significativa em relação aos demais. Porém, quando a gente foi analisar todos os valores juntos, né, agora com os deficientes de lagarto, com mosca, com outros, a gente viu que não é bem assim. Por exemplo, na mosca, ele não faz diferença alguma utilizar o canteiro amarelo. E na eficiência contra lagartas, né, que é reduzir o número de lagartas, também ficou pior. Então, ele ajuda na infestação de lagartas. Então, teve algum problema ali no próprio trabalho. A gente só verificou agora, na reavaliação dos dados, né? Provavelmente um problema de amostragem, já que utilizou uma armadilha amarela, uma lona amarela, deve ter dado algum problema ali. Então, teria que serem refeitos esses testes, esses experimentos, para chegar a uma conclusão que a gente possa dizer tem diferença, não tem diferença. E em relação ao uso do RStudio, da programação literal,
uns pontos positivos, nós podemos dizer que ele é um programa confiável, ele é de código aberto e por isso ele é gratuito, então não precisa pagar, isso é muito bom. E também é possível testar vários códigos, modelos com poucas modificações. Tipo, quer verificar um outro modelo, é só tu alterar lá os valores e clicar de novo para rodar o código. Então, eu posso dizer que nesse ramo, né, na área da informática, isso é bem rápido de fazer. Fica bem fácil. Talvez até mais fácil que no Excel também. Fica tudo registrado, passo a passo do desenvolvimento, que tu vai ali descrevendo, tipo, uma sequência de todo como tu fez a leitura dos dados, a manipulação deles e tudo mais. E é autoexplicativo, né, por meio da programação literal, se tu explicar, tu vai ficar tudo explicado lá, e qualquer pessoa poder entender, a princípio, né. E é uma ferramenta muito versátil, já que tu pode fazer desde a análise dos dados, gerar os gráficos, fazer análise estatística, escrever texto, exportar, fazer a formatação do texto, pode escrever artigos, trabalhos, acadêmicos de diversos tipos, e inclusive fazer apresentações de PowerPoint. Não é bem PowerPoint, mas do tipo, assim, de apresentação, no próprio RStudio. Isso é muito legal. E também, com alguns pontos negativos, né, eu diria que é um pouco difícil no início, né, está começando, até tu pegar todos os passos básicos, de como funciona, os comandos. Então, para quem está começando é um pouco difícil, mas depois que tu pega o jeito, ele não é complicado. E é até fácil de mexer, manusear. Pontuação e espaçamento influenciam na execução, né, do Markdown. Então, a gente teve um problema durante o trabalho no qual não estava funcionando um código, não estava funcionando direito um gráfico, e o problema é porque faltava um ponto, faltava um espaço ali, e, tipo, é uma coisa que não fica muito evidente, né? Até tu descobrir isso demora um tempo. Então, e também, o problema, para mim, pelo menos, é que não possui um corretor ortográfico em português, então tu tem que prestar mais atenção quando escreve, porque pode passar batido que fica os zeros ali e depois não é muito bom, né, quando representar o trabalho. E também ele não é muito prático para formatação dos arquivos para exportar para PDF. Ele tem vários parâmetros, tem que ficar ajustando e depois também determinadas localizações do arquivo para que ele saia do formato como tu quer, bem organizado. E a conclusão que chegamos é que foi possível reproduzir a maioria dos resultados, e inclusive corrigir algumas das análises. E além disso, né, o R e a programação literal melhoram a qualidade do trabalho, trazendo mais reprodutibilidade para ela, já que fica ali tudo registrado, passo a passo. E um ponto bastante importante foi o uso do repositório Git para evitar a perda de dados, que no trabalho, às vezes, eu e o professor, a gente trocava arquivos, né, por e-mail, e teve uma vez que a gente acabou perdendo dados, né, que a gente mandou por e-mail. Caso que não aconteceu depois que a gente começou a usar o repositório Git, né? Já vai mandando para o Git, lá na nuvem, e fica registrado lá. Não tem esse problema de tu perder o valor do arquivo, de mandar o arquivo errado, por exemplo. Não ter salvo, tal. Esse tipo de coisa. Então, isso foi muito bom. Então, era isso que eu queria apresentar. Obrigado pelo seu tempo. Comentários e sugestões são bem-vindos. O meu trabalho está disponível no meu GitHub. Depois eu vou colocar esses links aqui no chat ali. Relatório reprodutivo também tem aqui disponível no pasta virtual na nuvem. E eu tenho um vídeo do projeto Biomulti lá, o original, tá? Sobre como foi feito. E é isso aí. Obrigado.